Setembro é um mês curioso, peculiar. Vem com este ar de janeiro disfarçado. Chega com cheiro a papel novo, agendas imaculadas e a ilusão coletiva de que a vida vai finalmente alinhar-se com a nossa lista de intenções. E como a rentrée tem sempre esse peso simbólico de recomeço, nada mais oportuno que trazer um livro como ponto de partida. O Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, que será, sem coincidências e acasos, o livro da sessão de setembro do Clube do Livro da Anitta. A protagonista escreve num caderno escondido aquilo que não cabe na vida dela. Desejos, pensamentos, vontades que não têm lugar no cotidiano. Um espaço secreto, mas também profundamente revelador. E é isso que o torna tão relevante para este episódio de Regresso às Rotinas. A ideia de que cada setembro nos entrega um novo caderno em branco. E a questão é, o que é que cada um de nós tem coragem de escrever nele? Olá, Billy. Já tens o teu caderno novo? Olá, Eli. O meu caderno literal está aqui. Começas cadernos novos em setembro? Não começo, só na minha cabeça mesmo. Ok. Mas continua a ter esse espaço, continua a ser esse espaço mental, setembro. É engraçado, olha, no outro dia estava a escrever precisamente sobre isso no meu podcast, sobre os inícios. E comparava de alguma forma a rentrée de setembro e o início do ano em janeiro. E para mim, e comparava a sabores de gelado, porque não, não é? Porque É, não? é justo. Ainda apetece. E a rentrée de setembro, para mim, como traz toda uma logística nova, todo um horário novo das crianças, todas as extracurriculares e toda essa logística, parece assim uma rentrée assim de um chocolate negro, bem denso, belga, daqueles que, imagina, pões uma colherada na boca e inunda todo o palato. Já o reinício de janeiro é muito mais, remete muito mais para a introversão, para o silêncio, para o repensar. Para mim é uma coisa muito mais fresca, é difícil, as sensações todas são estas. É mais uma baunilha, mas não uma baunilha, imagina, não uma baunilha comercial, não é? Uma baunilha, não é comercial, é artificial, é aquelas baunilhas que tu tens que parar tudo para sentir o sabor e depois quando sentes o sabor percebes que tem imensas nuancezinhas. E que afinal a baunilha pode ser muito mais interessante do que estávamos a pensar. Ok. E sim, para mim é um bocadinho assim. Eu gosto do regresso à rotina depois das férias, mas às vezes esta coisa de termos que mudar a logística toda, bom, e para ti ainda é mais, porque tu tens o dobro dos filhos que eu tenho, não é? Portanto, Sim. são É mais tipo peças de equipa. puzzle. É. Eu acho que mudou com esta. Para mim mudou, ok? Setembro era uma altura possível de pensar, fazer um balanço do ano e não é, de definir os objetivos ou definir como é que os últimos 4 meses iam decorrer, ou onde é que me ia focar nesses 4 meses. Eu acho que nesta altura, setembro é claramente um recomeço, mas acho que é um recomeço mais um, imposto. E eu gosto dessa forma de dizer, é menos introspectivo, se calhar, que em janeiro. Não tens esse espaço, não é? Eu deixei de ter esse espaço de introspecção em janeiro e é a intensidade, um, e custa muito mais o regresso às rotinas, não é? A pausa efetivamente acontece em julho, agosto, não é? Que era coisa que já não acontecia há muito tempo, mas acontece em julho, agosto e o regresso às rotinas é doloroso, fisicamente, doloroso. Gostei imenso de acordar, confesso. Uh, e, portanto, deixo de sentir tanto isso. Para mim, o ideal era um ano fiscal ali a terminar e um ano letivo ali a terminar em junho, ou antes, não é? Tipo, fazer as férias ali um bocadinho antes. O recomeçar seria em julho, que é estranho, não é? Não faz sentido em termos de estações.
setembro parece que já não te vai dar nada até ao final do ano, não é? Parece que agora, tipo, amanhã já é Natal e depois já te deixas ficar, não é? Portanto, eu faço o meu balanço a meio do ano e depois, setembro já é, pá, vamos lá, vamos pôr isto da máquina a andar, e ver se aguentamos até dezembro. Sabes que eu tinha a sensação de que até 25 de setembro demorava um bocado. Este ano não senti isso. Mas depois de 25 de setembro a 25 de dezembro, era tipo zoom. São 2 dias, são 2 dias. É um sopro. E é um sopro mesmo. É um sopro. Eu não. Como é que eu hei de dizer? Eu não olho para o. Eu sei que é um sopro e vai passar rápido, mas não, se calhar acho que ainda há muita coisa que pode acontecer e há muita coisa ainda por acontecer, muitas aprendizagens por fazer, portanto, para mim não é, ou seja, eu sei que vai passar a voar, mas não é líquido, não é ok, pronto, agora já está. Não, acho que ainda vai acontecer muita coisa, ainda há muitas aprendizagens. E isso faz-me pensar no livro da Alba de Cespedes, voltando a recentrar. É, é curioso porque o tempo representado no livro é cerca de 6 meses, 7 meses, não é muito mais do que isso. Sim, E é incrível a mudança que se produz na protagonista, não é? E eu acho que ela começa, ela fala de um dia de outono, de sol, em que comprou o caderno às escondidas, e depois a ação decorre, as entradas do caderno são para aí até maio ou junho, não é muito mais do que isso. E existe ali, bom, primeiro houve momentos, por falar em tempo, não é? Aquilo, acho que o livro foi publicado pela primeira vez em 1952, se não estou em erro, mas nos anos exatamente. 50. E houve momentos em que eu achei que o livro tinha sido publicado este ano. Ok, é verdade, a Sim, tecnologia mudou, ela fala bastante do pós-guerra, não é? Porque estão no pós-Segunda Guerra Mundial e a derrota do fascismo em Itália, portanto, isto passa-se em Itália, a derrota do fascismo, mas fala também da guerra eu acho que é na Etiópia ou na Eritreia, agora não tenho a certeza, eu acho que é Eritreia, que a Itália participou como potência colonial, penso que é da Eritreia. Nós depois vamos pôr isto nas show notes. Mas é muito interessante. Nesse sentido, nós percebemos que é um livro que está enquadrado naquela altura. Mas em tudo o que são as vivências dela, as observações que ela faz, não tanto em termos de costumes, mas as interiores dela, de como às vezes se sente assoberbada e se sente refém e se sente não sei o quê, podiam ter sido escritas em janeiro, vá, deste ano. sim, sim. Eu acho que o que mais ah, me fez parar foi pensar que ela tem a minha idade. E é velha, Sim, e é velha. completamente. Ela Sim. está sempre a E por falar de isso já eu ser associei velha. sempre, e por isso eu associei sempre mais. Era o choque, ok? De pensar, isto é alguém com 43 anos que está a escrever. Um, Isto não me não é tipo, eu não sinto. um, Isto poderia ser a minha mãe, ok? E não, né? E não eu. E portanto, esse exercício de efetivamente com 42, com 43 já eras, não é? Já estavas na fase de ser avó, já estavas, um, já estavas com uma. É como se a vida já tivesse acontecido, não é? Já estavas a preparar uma etapa diferente de. ah, De alguma forma, a vida mede-se pela idade dos filhos mais do que pela própria idade. É a sensação que eu tenho, porque ela tem filhos a chegar à idade adulta. E tu, apesar de teres o teu mais velho do que as minhas, os nossos filhos ainda não estão a chegar à idade adulta, o que nos deixa bastante jovens. sim, sim, mas também a falta de perspectiva dela de
de ser um recomeço, não é? Ou seja, eu acho que agora este recomeço, quando os filhos saem de casa, é algo mais natural, não é? Já faz, é quase como se tivesses é como se rejuvenescesses também, não é? Voltas a focar-te em ti, voltas a ter-te como prioridade. Eu acho que ela não estava a fazer essa transição, não é? Ela estava a pensar, não é? E ia começar a tomar conta do neto ou da neta. Um, não é? E a manter, eu acho, a mim chocou-me um pouco a forma como o livro terminou. Um, o fechar, não é? Tipo, é como se estivesse a fechar uma porta que ela No tinha aberto. spoilers. No spoilers. Sim, sim, não, mas é como se estivesse a fechar uma porta que ela própria tinha aberto, não é? Como se fosse Sim, sim, sim. demasiado intenso. Sim, e aceitar Um, uma imposição que se calhar não era a escolha dela também. sim, Mas, sim. mas eu gostava aqui de voltar a outra coisa, porque quando eu comecei a ler, portanto, a premissa do livro Caderno Proibido é que esta pessoa, a Valéria, que o marido trata por mamá, que é assim uma coisa, enfim, a Valéria, ah, compra um caderno esse que acho que no dia em que compra, que era o domingo, acho que não era permitido e, portanto, ela comprou Eu, ilegalmente o caderno. Pelo eu menos nem foi o que sei eu se era, percebi. eu não assumi como sendo domingo, eu assumi como Não, não mas eu acho que ela sendo. diz lá que é domingo. Que é Não, não, domingo e não, ele. não, não, é domingo exatamente, mas eu não assumi que fosse por comprar ao domingo. Acho que Hum. não lhe era permitido comprar. Ah, eu pensei que fosse porque ao domingo era proibido vender aquele tipo de produtos. Acho que os quiosques só podiam vender tabaco e mais não sei o quê. E Ok. jornais, tipo, não podiam vender outras coisas, qualquer coisa assim. Mas pronto, há alguns temas que, enfim, nos escapam um bocadinho porque lá está, já se passaram não sei quantos anos. Mas o encontro dela com a página fez-me lembrar as nossas famosas morning pages. Que às vezes são evening pages, outras vezes são mid-morning pages. E eu acho que o que eu mais gostei nisso foi revisitar essa ideia, sendo que isto é de 1952, muito antes do Artist's Way, muito antes de todas essas coisas, Sim, mas essa ideia do encontro com a página como um espaço só nosso, um quarto só nosso, como a Virginia Woolf, não é? sim. E, e é engraçado como de uma forma ou de outra estas temáticas se vão repetindo, como se a luta das mulheres tenha sido só o encontrar, só entre aspas, o encontrar e o escavar o seu próprio espaço e criar o seu próprio espaço, literal e figurado, no meio das rotinas, das famílias, da necessidade de se bastarem a si próprias e à família. E eu acho essa questão muito interessante. Acho interessante também, porque acho que esta escolha, a escolha do livro no Clube do Livro é feita através de sugestões das participantes. Eu acho que esta sugestão já tinha sido feita algumas vezes, mas ainda Já. não tinha sido escolhida. E Uhum. acho que não é bem uma coincidência, não é bem um acaso ela ter sido escolhida agora e a própria temática nos parecer tão interessante, esta questão de procurar escavar, criar um espaço teu. Aqui, neste caso, não é literal, é figurado. Ela depois tem o problema literal de onde guardar o caderno, onde esconder o E caderno quando escrever nele, não é? e quando escrever, exato. Portanto, é essa questão de criar o espaço e de ter um espaço só para si, que também vimos num quarto só seu e que se calhar vamos ver em muitas outras escolhas. Por exemplo, se falarmos de uma primeira escolha, uma escolha mais anterior do Nick Cave, do livro das conversas do Nick Cave, é um tema que não se coloca de uma forma tão premente. Ele tem um ateliê para onde vai e isso não é uma questão. Estamos a falar também de uma altura diferente, não é? Estamos a falar de épocas diferentes nos três livros. E efetivamente há a questão de
há a questão, obviamente, de socialmente, culturalmente, um, elas viverem numa altura em que não, não se colocava, não é? E as mulheres não tinham esse espaço físico, um, ou mental, psicológico. Um, eu acho que agora há mais esse espaço, não é? Um, mas eu acho que o espaço agora não, é mais uma questão de tempo, ok? E não uma questão de convenções, ou de teres ou não teres direito, a isso, não é? Ou teres de ter o carving, o escavar desse momento, acho que é uma luta mais com o tempo, o que tu tens disponível para ti, do que propriamente as condições de espaço, para de espaço e de uma certa, como é que isso é visto socialmente também. Mas não deixa de ser interessante que sinta tão, que sintamos isto como tão atual, ok? De ter este, usar a escrita, como uma ferramenta, não é? Como uma forma, de expressarmos, processarmos, de resistirmos, não é? Há ali um espaço de reconstrução, de descoberta que acontece na, na escrita. Isso para mim tem sido, eu acho que é um tema, não é? Se pensarmos na sincronicidade, como íamos falando, não é? E acho que vem, como tu estavas a dizer, se calhar já desde o caminho do artista, em cada uma das escolhas, em cada um dos livros que vamos tocando, em cada um dos. Já vai para além dos livros, vai também para uh, aquilo que vamos procurando como espaços nossos. Tem muito a escrita não é? Por base, como veículo, como ferramenta. Eu acho essa parte bastante. E acho que ela é transversal. Um, Acho que se calhar havemos mais em protagonistas femininas, mas eu acho que ela também é usada ou também uma ferramenta muito, ah, muito útil, muito poderosa, ah, independentemente do teu género ou da tua idade. Eu estou de acordo, que eu acho que é uma ferramenta transversal. Eu acho é que se calhar para as mulheres adquire um papel eventualmente maior por terem menos ferramentas à sua disposição. E agora falando da questão da gestão de tempo, de escavar esse quarto só seu em termos temporais, eu acho que as mulheres têm menos acesso a ferramentas, têm menos ferramentas à sua disposição e talvez a escrita ganhe um papel mais preponderante por ser uma em menos ferramentas. Mas estou de acordo, porque acho que há diários e cartas e memórias, não é? O José Saramago tem os diários de Lanzarote, e, e acho que sim, que a ferramenta, sobretudo a escrita sem ser necessariamente escrita de ficção, não é? Quando estamos a falar de impressões que temos e nas morning pages uma escrita mais fluida, menos ponderada, menos estruturada, ocupa um espaço de exploração interna e de autoconhecimento. E é muito interessante depois quando essa escrita fluida e ponderada e tal consegue ser minimamente editada e produzir cadernos de Lanzarote, não é? Não é para todos, não é para todos. Aqui eu perguntei-me várias vezes o que era no caderno proibido, eu perguntei-me várias vezes o que era da Valéria, portanto da protagonista, e o que era da autora, da Alba de Céspedes. Sim, sim. Porque é certo, a Valéria não é a Alba, mas o que é que da Valéria também é a Alba?
E achei isso, assim, uma curiosidade sempre. Eu acho que também ser muito fácil identificares com o contexto, não é? De perceber a necessidade. É uma necessidade que é muito fácil identificar e que é muito fácil identificarmos também não é? Que a autora, principalmente naqueles anos ou naquela década, sentisse. E, portanto, o facto de ser tão pertinente, se calhar, um, faz com que seja fácil nós assumirmos que não é só um personagem, não é? Que é algo muito natural e que a autora poderia estar efetivamente a colocar muito de si nesse, nesse livro. É como quando estava a ler o acontecimento da Annie Ernaux, e não fui ler sobre ela antes, fui ler depois, e estava sempre, quanto disto é autobiográfico. Um, e quanto não é, porque os temas, as questões, a reflexão é muito. É, eu acho que te identificas muito, é muito feminino, tem muito a ver com a forma de pensar das mulheres. Isso acho que tem, as duas autoras têm isso muito. Um, conseguem, conseguem transpor, conseguem expressar isso e fazer-te sentir muito próxima das personagens ou entenderes bem as personagens, criar dali uma ligação com elas. Eu estava a pensar como é que setembro, aí voltando ao ponto que tu estavas a fazer há pouco, setembro um, este tem este sabor, não é? Ou quase uma segunda oportunidade no ano, não é? Que nos traz ali para arrancares as folhas que não estás a gostar ou que não ires destruir o caderno que não estás a gostar e pegares num caderno em branco. E o facto de ainda ser ainda precisarmos, se calhar, dessas convenções, não é? É quase como se fosse utilizarmos uma desculpa para fazermos esse trabalho mais de introspecção, de recomeço, de não é, rasgar, de começar de uma folha em branco, começar de uma nova agenda. E é curioso que aconteça, não é? Que seja ali aquele momento que é ditado, já nem por nós, não é? Mas é natural quando tens filhos, setembro, não é? Era natural quando andávamos, quando estudávamos. Depois há ali uns anos em que tu até poderias deixar de ter esse ritmo, mas ele continua tão presente, não é? E depois, obviamente, é editado por outros a certa altura e não sei se é uma benção, não é? O facto de tu teres ali aquele momento que é aceito por toda a gente, não é? Já convencionado. Um, ou se não te leva também a pensar, ok, em setembro vais, não é? Se vais adiante também ah, para deixar ver o que é que vai acontecer e em setembro tens tempo ou desculpa ou espaço para fazer essa tua avaliação, não é? Eu penso no meu OGSM a cada ano e o facto de ter de o rever a cada 3 meses e depois chega ali e digo, em setembro vamos poder, não é, riscar, ou rever, ou trazer aqui mais uns objetivos, que ainda havia poucos, no início do ano. Não é? Se não tem os dois lados, não é? Porque, por um lado, cria-te espaço, eu acho que isso é positivo, por outro lado, também te dá aquela
é quase como se fosse um framework, não é? Vai acontecer ali, e então deixa de acontecer ao longo do ano. Como é que estão as tuas rotinas nesse aspecto? Como é que tu também esperas por setembro? Eu acho uma graça quando nós atiramos o problema para a Billy do futuro. Do género, a Billy do futuro vai ser uma pessoa cheia de tempo e com a. Certo? A Billy do futuro. A Billy do futuro vai resolver isso. A Billy do futuro. Hum, eu em setembro, sabes que houve uma coisa. Lá está, quantos minutos é que a gente já tem de gravação? Eu vou agora invocar a Santa Naila. Ah, conseguiste controlar-te, Resistir de até aqui. foi impressionante. É verdade, é Foi verdade. muito bom, foi muito bom. 40 e qualquer coisa, não é? Viste? Não, acho espetacular e estou aqui a dar-me os parabéns a mim própria. Mas There, there. eu vou dizer que esta referência é amplamente justificada, porque é agora em novembro que ela dá o seu workshop de planificação consciente que eu recomendo a toda a gente, sobretudo a quem estiver a trabalhar por conta própria, mas quem trabalha por conta de outrem também beneficia. No workshop de planificação consciente, uma das coisas, pronto, o workshop é maravilhoso, recomendadíssimo, etc, etc. Uma das coisas que é mais importante é perceber qual é a tua capacidade de produção por trimestre. Então, quantos projetos, e tudo é um projeto. Portanto, imagina, se precisares de migrar um serviço de uma plataforma para a outra, isso é um projeto. Portanto, tens que entender qual é a tua capacidade de produção por trimestre. Quantos projetos é que é realista encaixares em cada trimestre? E eu acho que isso foi das coisas assim que mais me abriu a mente, porque fez-me perceber que a minha capacidade de produção era menor do que aquela que eu achava que tinha. E isso ajuda-me, porque agora consigo não atirar tantos problemas para a Billy do futuro. Ou melhor, o que é que eu faço? A Billy do presente não tem capacidade neste trimestre para gerir isto. Portanto, ficará para o futuro e depois no futuro vamos reavaliar se é um projeto que ainda faz sentido ou não faz sentido. E isso foi bastante marcante mesmo, porque um exemplo prático, no ano passado, no final de 2024, quando eu fiz a planificação para 2025, o primeiro, portanto, nós mais ou menos distribuímos os projetos por trimestres, mais ou menos, sendo que os 2 próximos trimestres são aqueles em que tu precisas distribuir com mais cuidado e grau de Certo. certeza. E eu distribuí, sobretudo o primeiro trimestre, quando fui planificar, dediquei todo um mês a refazer o meu site. E ao princípio pensei, um mês, não será demais? Não foi demais, não foi demais. E ficou o site melhor do que eu imaginava, feito com cabeça, feito com presença, feito com consciência feito, eu acho que é sobretudo presença e consciência, que é uma coisa que depois nós temos tendência a esquecer quando vem, claro, aquela avalanche de coisas, não é? Que às vezes são partidas que nós próprios pregamos às nossas pessoas do futuro. E, e esse workshop realmente foi abriu muito os olhos em relação à minha capacidade de produção e número de projetos por trimestre, o que fez baixar as expectativas e logo fez aumentar o grau de conversão do que é que acontece realmente e ficar em absoluta paz com as coisas que não vão acontecer. Pronto, não vão, está tudo certo. E isso remete-me, nós estamos aqui a falar de trabalho assim com uma vontade, uma tranquilidade. Quando penso na Valéria do Caderno Proibido, achei muito interessante porque ao princípio o trabalho é uma necessidade. Porque eles, vou usar as palavras dela, porque eles são pobres, ela precisa e o marido não ganha muito dinheiro no Precisam do banco em que rendimento trabalha, extra.
precisam de um rendimento extra, ela vai trabalhar. E no início o trabalho é uma necessidade e depois de repente o trabalho transforma-se numa ilha para ela, uma ilha em que ela é Valéria e que não é mamã. Sim, E eu achei que isso primeiro é uma achei muita coisa, achei muito interessante, achei uma ilustração super interessante do privilégio que é hoje nós podermos trabalhar. Muitas vezes temos que trabalhar, não é? Mas podemos trabalhar. sim, E é um privilégio que não é assim não é um direito adquirido assim há tanto tempo. A possibilidade de fazermos trabalho que gostemos, trabalho em que possamos ser nós próprias, não é muito evidente. Antes do 25 de Abril diria que o trabalho era uma necessidade absoluta, não é? Para as mulheres e normalmente eram trabalhos menos qualificados. E os trabalhos mais qualificados sempre pagos de maneira diferente. Ainda hoje há diferenças sim. salariais de género, mas comparando a situação da Valéria com a nossa situação atual e esta vontade com que falo de como distribuo os projetos por trimestre, não sei o quê, acho que fizemos uma caminhada grande e é um autêntico privilégio. Sim, e toca nesse ponto de assumirmos e de se validar que efetivamente temos vários papéis e várias dimensões, não é? E que há algumas que tradicionalmente, convencionalmente, acabam por implicar uma certa anulação, um, ou viver em função de, ou para, e o trabalho e os hobbies e não é, os espaços conquistados são efetivamente espaços onde te permites ser tu, não é? Ser, é o teu eu que está ali e não simplesmente uma função, não é? Ou, não, ou, teu, ou um papel. E eu acho que estes cadernos proibidos em branco, estes quartos, são sempre, ou estão muito associados a essa necessidade de tu sentires que, não é? Que és tu quem está ali. E que podes ser inteira e podes ser, não é inteira, em que podes ser, podes não ter filtros, não é? Podes ser tu, um, sem, sem te condicionares, sem te anulares. E esse é o lado que eu acho que acaba depois por ser uma necessidade, não é? Ela começa como uma necessidade financeira e depois acaba por ser uma necessidade de espaço, uma necessidade de ser vista e de se sentir como uma pessoa e não simplesmente como alguém que está ao serviço dos outros. Por isso é que o livro te deixa a pensar, não é? Será que ela vai assumir isso ou não? Sim, nós queremos o segundo volume. Claramente, claramente. Sim, ficas com, não é? Ficas com vontade de saber o que é que ela vai fazer a seguir. Sim. Ora bem, e nós ficamos com vontade de convidar toda a gente para a sessão do Clube do Livro, se não for esta, que é já 25 de setembro, juntem-se para a próxima, que será provavelmente ou em dezembro ou no início de janeiro, para evitar ali aquela época mais É intenso. intensa e concorrida, porque afinal de contas os livros para a Anita são um espaço de refúgio e de descanso e não um espaço de stress e de mais um prazo. Portanto, acompanhem-nos também nas redes sociais, Anita_nu_trabalho. E pronto, e ainda bem que estão aqui, bem-vindos de regresso a este episódio de regresso às rotinas depois da pausa estival. Exatamente. E cá estaremos agora de forma mais certa nos próximos meses, até chegarmos
Não, dezembro, não é? Já viste? É um espirro e chegamos lá. É um espirro e estamos lá. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, e ainda com o vício da omnipresença presente, a Anitta continua ligada no Instagram em Anitta_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy e por Eliana Soares, Brand Strategist, no LinkedIn como linkedin.com/Eliana Soares e no Instagram como Alice_in Wonderland. Até mais ou menos daqui a 2 semanas. Mais coisa, menos coisa.